querida do quarto ano do nosso colégio IESE. Tudo bem com vocês? Tá? Legal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, tá? Do professor Luiz. Tá? Nessa sexta-feira de manhã, né? Dia 12 de junho, né? Inclusive é um dia especial, né? Por ser dia dos namorados, tá? Então aí é um dia onde as pessoas estão dando presente uma para outra, né? Tendo alegria, tendo felicidade, né? Beijando e abraçando quem a pessoa gosta, né? Então é um dia de o amor está no ar, tá certo? Então sejam bem-vindos aí a mais essa videoaulazinha de história, tá certo? E aí, qual é o tema de hoje, professor, dessa videoaula? Como você pode ler aí no título da aula, a gente vai falar nesse vídeo sobre a contagem do tempo em diferentes calendários, tá? Esse assunto ele está no seu livrinho de história, tá? Na página 34 até a página 35, tá bom? São duas páginas que está nesse assunto. É um assunto novo, tá? E aí, para não confundir, tá? Com geografia, é o livro que tem a capa roxa, tá? Você pode agora, no começo dessa videoaula, abrir o seu livrinho, tá? De história, para poder acompanhar esse assunto, tá? Tanto o texto como as imagens, tá certo? Então, por que contar o tempo é importante? Tá? O assunto de hoje é a questão da contagem do tempo. Como assim? O que é a contagem do tempo? Tá? Contar, né, é a gente somar, tá? E aí a gente vai fazer isso com o tempo, tá? O tempo de nossas vidas, o tempo da vida da sua mãe, do seu papai, o tempo da vida da sociedade onde a gente vive, tá? Então a gente acompanhar o tempo, contar o tempo é importante, porque a gente contando o tempo, os dias, tá? As horas, as semanas, os meses do ano, tá? As décadas, tá? Contando esses períodos, tá? Na história, a gente vai poder perceber a passagem do tempo, tá? As mudanças, né, que foram acontecendo com o passar desse tempo, tá? Os dias vão passando, os meses vão passando, tá? Os anos também vão passando. A cada ano a gente completa aniversário, a gente fica um ano mais velho, tá? Então de um ano, né, o tempo passa e vão acontecendo mudanças na nossa vida, tá? A gente pode sair de uma escola que a gente estava e se mudar para uma outra escola. Então já foi uma mudança, né, na nossa vida, tá? No tempo, né? A gente pode completar, ir para um lugar especial que a gente gostou muito de viajar, de visitar esse lugar. E isso foi, a gente tem que registrar esse momento. Então, acompanhar o tempo é saber, por exemplo, que eu fui para um lugar bem legal, tá? E saber qual foi o dia, qual foi o lugar, qual foi o mês e qual foi o ano. Então, o tempo, a contagem do tempo, ela faz parte da nossa vida. A gente sempre tem que saber qual é o dia da semana que a gente está, qual é o mês do ano que a gente está, não é verdade, turminha? Por exemplo, a gente está aqui agora, você assistindo esse vídeo, na sexta-feira, dia 12 de junho do ano de 2020. Então, veja só, a gente já fez a contagem do tempo. A gente está no dia da sexta-feira, tá? A gente está no mês 6, que é o mês de junho, tá? Que é o mês que se comemora o São João. E a gente está no ano de 2020, tá? Então veja que a gente sempre está acompanhando essa contagem do tempo, tá? As horas vão passando, as mudanças. Nesse momento você pode estar assistindo essa videoaula de manhã, tá? Às 9 ou 8 horas da manhã, mas alguém pode estar assistindo esse vídeo agora às 3 da tarde. Então veja que tudo o tempo, tá? Ele é muito maior que a gente, tá? Então a gente tem que aprender a analisar esse tempo e saber acompanhar, tá? Então, essa aula serve para você ficar com nota 11 e bem por dentro desse assunto sobre o tempo, tá bom? Essa imagem que eu coloquei aí que você pode ver, o nome desse objeto é a ampulheta,
tá? Ampulheta. O que é uma ampulheta? Quando ainda não existia o relógio e quando ainda não existia o calendário, que a gente usa hoje para poder contar os dias e o tempo, tá? Saber a hora do dia, as pessoas, o homem, ele usava a ampulheta, tá? Então, por exemplo, a ampulheta tem essa areia dentro dela, tá? E aí, se ele tivesse alguma coisa para fazer no dia, ele contava o tempo que ele ia fazer aquela coisa usando a areia da ampulheta, virando ela de uma ponta ou de outra. Então, ele sabia o tempo que ele ia fazer uma coisa, tá? Quando a areia chegasse até o final, terminasse de cair na parte de baixo da ampulheta, como vocês estão vendo aí, tá? Então, a preocupação do ser humano, gente, com o tempo, ela é muito mais antiga, galerinha. Ela vem de cerca de 20 mil anos atrás, quando a gente, né, os nossos antepassados, viviam na pré-história, tá? No tempo das cavernas, tá certo? Quando ele acompanhava o tempo com o quê? Com a natureza, né? Com o sol, pela lua, tá? Então, isso é algo que é muito mais antigo, tá, do que a gente faz hoje com a tecnologia, tá certo? E aí, turminha, chegamos na parte dos calendários, tá? Então, a gente tem dois tipos de calendário, tá? O calendário solar e o calendário lunar, tá bom? Então, o mundo que a gente vive é muito grande, né? O planeta Terra. E existem muitos países e muitas pessoas que vivem nesses países. Então, tem países onde, na cultura deles, eles usam um calendário baseado na Lua. E tem países, né, com as pessoas, eles têm a cultura de usar um calendário que é baseado no Sol. Então, o primeiro calendário, tá? Atenção aqui, de olho no slide, é o calendário solar, tá bom, turminha? O calendário solar ele é baseado no movimento da Terra em torno do Sol, tá? Não sei se você sabia, tá? Como eu estou mostrando aí nessa imagem no slide, a Terra onde a gente está, ela está em constante o quê? Movimento. Ela está sempre se mexendo em torno, né? Em volta do Sol. O Sol está no meio, no centro do universo, e a Terra ela gira em torno dele, tá? Então é isso que vai fazer com que exista o dia e a noite. Então, se algum adulto chegar para você e tiver essa dúvida e perguntar, você pode chegar para ele e dizer: o senhor sabe, ou a senhora sabe, tá, de onde vem o dia e a noite? Tá? Tenho certeza que vocês vão poder pegar muitos adultos que não sabem essa resposta dessa pergunta. Tá? O dia e a noite vêm do movimento que a Terra faz em torno do Sol. Tá? Então, agora, nesse horário de manhã, tá? Que eu estou colocando esse vídeo para você assistir dessa aulinha, o lado que a gente está agora do planeta, que é Olinda, em Pernambuco, está sendo iluminado pelo Sol. Mas aí a Terra não está em movimento, então quando chegar no final do dia, tá? O dia ele vai embora e vai chegar à noite. Quer dizer que a Terra em movimento, tá? O Sol agora está iluminando outro lado do planeta, tá? E é assim que vai acontecendo a mudança do dia para a noite. Então, tem dias, tem calendário que a gente usa, é baseado no Sol, nas contagens dos dias e das semanas, tá? Baseado nesse movimento que a Terra faz em torno do Sol. Mas aí tem outro calendário, olha só, que é o calendário lunar, que é um calendário onde a contagem dos dias da semana e dos meses do ano é feita pelo movimento da Lua em torno da Terra. Então, olha só, preste bastante atenção. A Terra, ela gira em torno do Sol. Mas e a Lua? A Lua, ela gira em torno da Terra, tá bom? Então, a Terra gira em torno do Sol e a Lua gira em torno da Terra, tá bom? Porque a Lua é um satélite da Terra. Isso a gente vai aprender, tá? Mais para frente nas aulas de geografia, tá certo? Então, o calendário lunar ele se baseia no movimento que a Lua faz. E o calendário solar se baseia no movimento que a Terra faz, tá bom? Então, esses são os dois tipos de calendário.
E uma curiosidade é que o calendário nosso que a gente usa aqui no Brasil, né? Que tem 12 meses do ano, de janeiro a dezembro, tá? Que tem uma semana com 7 dias, que tem um ano com 365 dias. Então, esse calendário que a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia, ele é um calendário solar, tá? Já em outros países, eles usam um calendário baseado no movimento da Lua, que é o calendário lunar. E aí, falando em calendário lunar, que tem a ver com o movimento que a Lua faz em torno do nosso planetinha Terra, vamos conhecer as fases da Lua, tá? A Lua, ela muda de fases, tá? À medida que ela vai o quê? Se movimentando em torno do Sol, do planeta Terra, tá? E é quando a Lua ela fica numa posição entre a Terra e o Sol. Então a gente enxerga ela no céu de um jeito diferente, com uma forma diferente, tá bom? Então é o seguinte, olhe só nessa foto aí que a Lua, a gente vê ela no céu de um jeito diferente, tá? A gente tem aqui, ó, a primeira fase da Lua é a Lua crescente, tá? Olha só aqui, é quando ela está, o quê? Mais ou menos pela metade, tá? Olha só, quando a gente enxerga ela pela metade, tá? Então, é a Lua crescente, tá bom? A gente tem o quê? A Lua cheia, tá? Que é essa que a gente consegue enxergar melhor durante uma noite bonita e estrelada, tá? A gente enxerga ela bem grande, inteira, né? E brilhante no céu, tá? Então, essa Lua a gente chama de lua cheia, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, o professor está pintando aqui a lua de amarelo, tá? Quando a lua está cheia, tá bom? E aí temos a terceira fase da lua, tá? Que é a lua minguante, tá? A lua minguante, tá ok? É essa que tem aqui, ó, embaixo, tá? Quando ela está pela metade, como se fosse uma pizza cortada com uma só fatia, tá? Sendo que o contrário. E a gente tem, por último, a quarta fase da Lua, que é a Lua, olha só, a Lua nova, tá? E a Lua nova é essa que a gente não mal consegue ver ela no céu, tá? É quando realmente ela está numa posição, ó, entre o Sol, tá? E a Terra, tá? Como vocês podem ver aí no slide. Olha só, a gente tem aqui o Sol e a gente tem aqui no meio a Terra. E a Lua nova, ela está aqui, ó, entre o Sol e a Terra. Então, a luz do Sol, para ela poder chegar e iluminar o nosso planeta Terra, a Lua está entre essa luz. Então, à noite, a gente não consegue visualizar ela muito bem, tá? Ela está quase invisível no céu. E isso é bem interessante da gente saber, né? Saber que a Lua ela tem 4 fases diferentes e que ela muda de forma de acordo com os dias da semana e de acordo com os meses do ano. Então, se você correr agora para ver um calendário que tem aí na sua casa, você vai ver que tem meses que mostra lá o dia da semana que vai ter lua nova e o dia da semana que vai ter lua cheia. Esse dia pode ser uma quarta-feira, esse dia pode ser uma sexta-feira, como hoje. Esse dia pode ser uma segunda-feira. Então, a gente tem que saber acompanhar o tempo e as fases da Lua, tá? E aí, pessoal, falando em calendário, tá? Esse calendário que a gente tem e que a gente conhece muito bem, tem na nossa casa e que a gente usa, né? Que tem os meses de janeiro, fevereiro, junho, que é o mês que a gente tá? Onde o ano ele é contado de ordem crescente, né? 2018, 2019, 2020, que é o ano que a gente está, né? Esse calendário que tem 365 dias no ano, que é o número de dias, tá? Que a Terra ela leva para fazer uma volta completa em torno do Sol. É por isso que nosso calendário, tá? Ele tem 365 dias, de janeiro a dezembro. Esse calendário que a gente conhece, quando é que ele surge na história? De onde é que ele veio? Esse calendário, pessoal, ele foi criado por um italiano, tá?
chamado Aloysio Lilos, tá? Aloysio Lilos. Então, se alguém perguntar a você, quem criou o calendário que a gente usa? Você diz que foi um italiano, tá? Um astrônomo, né? Que é aquele cara que trabalha observando a Lua, o Sol, as estrelas, o movimento da Terra, tá? E ele morava numa cidade chamada Nápoles, e o Papa da Igreja Católica na Itália gostou da ideia do Aloísio. E o Papa decidiu pegar esse calendário que o Aloísio criou para poder contar o tempo e decidiu dizer que esse calendário seria o calendário que todo mundo ia passar a usar, tá? E aí, já que foi o Papa Gregório, é o nome do Papa que criou esse calendário, então esse calendário passou a ser chamado de calendário gregoriano, tá? Então, se alguém perguntar a você qual o nome do calendário que a gente usa aqui no Brasil e no Ocidente, a gente diz que o nome do calendário é o calendário gregoriano. E por que gregoriano? Porque quem adotou, né, o uso do calendário no mundo ocidental foi o Papa Gregório, tá? Um Papa da Igreja Católica, tá certo? Isso foi há muito tempo. Ó. Esse daqui, como eu estou colocando, é uma foto que mostra o primeiro ano, tá, que foi usado o calendário gregoriano. Começou no ano de 1582. Olha só como ele é antigo, tá? Há quase 500 anos atrás, esse calendário que a gente usa hoje passou a ser usado, tá? Então, de 1582 até 2020, que é o ano que a gente está hoje, é o tempo, turminha, tá? Que o calendário gregoriano está sendo usado. Olha só que legal a gente saber, tá? O primeiro ano do calendário que a gente usa foi o ano de 1582, que foi o ano que o Papa Gregório decidiu pegar a ideia do Aloísio e decidiu fazer com que todo mundo acompanhasse os dias da semana e os anos com esse calendário, tá? Mas aí você pode se perguntar, existe outro calendário que não seja só o gregoriano? Existe. Do outro lado do mundo, do nosso planeta, tem um povo chamado judeu, né? E os judeus, eles usam um calendário diferente do nosso. É um calendário que ele é lunar, ou seja, ele é baseado no movimento que a Lua faz em torno da Terra, tá? Com as fases da Lua. Então, os dias lá são diferentes, tá? Os dias da semana, os meses do ano, tá bom? A quantidade de dias que tem no calendário judaico é diferente da quantidade de dias que tem no calendário gregoriano, tá? O calendário que a gente usa é o calendário gregoriano. O calendário que o judeu usa é o calendário judaico, tá? O nosso calendário é baseado no Sol. O calendário judaico é baseado na Lua, tá? Então, a gente vai entender agora como é que funciona essa contagem do tempo. Então, pessoal, esse assunto ele está aí na página 34, tá bom? Até a página 35 do seu livro de história, tá certo? Para você poder acompanhar direitinho esse assunto de como é importante a contagem do tempo, tá? Pelo relógio e pelo calendário, quais são os tipos de calendário que existem e como é que funciona o calendário, tá bom? E por que ele também é importante para a gente poder contar o tempo, os dias da semana, os meses do ano, tá? E também os próprios anos, né? O ano de 2020, tá? O próximo ano que vem, que é o ano de 2021, e assim por diante, tá? Imagina na época onde não existia relógio. Imagina viver na época onde não existia calendário, tá? Então, o homem ele só acompanhava o tempo olhando as estrelas, olhando o sol, olhando a lua, tá bom? Acompanhando o tempo, observando a natureza. Então, olha que com o passar do tempo, o homem ele foi evoluindo, ele foi aprendendo a fazer coisas novas, tá? E a criar novas coisas. E uma dessas coisas foi o relógio e foi o calendário, que são instrumentos que o homem ele usa para poder contar o tempo na sociedade em que vivemos, tá? Então, fique ligadinho, tá? Nesse assunto.
que a gente vai estudar ele com mais um pouco para você poder entender melhor na nossa live daqui a pouco, tá? Então, até a próxima aula, tá? E até logo.